conseguido entrar hoje. O Luciano conseguiu entrar agora. Beleza. Os slides estão aparecendo para vocês? O sobre elaboração de referências? Sim. Tá. Deixa eu perguntar, professora, vai ser o dia todo só TCC? Então, como eu tinha explicado na última aula, faltou 20 slides para a gente terminar a matéria, né? Depois eu vou falar com os grupos, né? Para saber como é que está o TCC, para poder ler o trabalho, entendeu? Tá, ok. Beleza. Então, vamos lá, queridos. O que ficou faltando a gente falar era o último pedacinho, né? De referências bibliográficas. Toda vez que a gente consulta, né, um site, a gente lê um artigo, enfim, uma tese, né, uma dissertação, algo que venha contribuir para o nosso trabalho, a gente precisa referenciar, né? Além de citar, que foi o que a gente falou na última aula, né? A gente vai citar, por exemplo, se tiver mais de 3 autores, a gente coloca, né, o nome do primeiro e o ano, e coloca lá aquele herói, né, para dizer que tem outros. Deixa eu só fechar aqui, senão vai ficar fazendo barulho. Coloca que tem outros, né, autores, e aí na referência, lá no finalzinho, a gente precisa referenciar todos eles, né? Então, o que seria essa referência? A referência seria vocês colocarem exatamente, né, de onde vocês consultaram. Então, vamos supor que vocês olharam lá um artigo científico, e o artigo científico ele está disponível numa plataforma, né? Por exemplo, na página da Cielo, na página da Química Nova. Como é que a gente coloca, né, isso lá no final? Tá? Então, tem umas regrinhas que são associadas a uma NBR, né, uma norma brasileira da ABNT. Então, as referências são o quê? Um conjunto, né, padronizado de elementos descritivos que foram retirados do documento e que a gente consiga identificar esse documento. Alguém está riscando a tela. Bem, quais são as regras gerais, né? A gente vai sempre alinhar a margem esquerda do texto, tá? A gente destaca o título do documento, como usando negrito ou itálico, que deve ser o quê? Uniforme em todas as referências, ou seja, eu usei lá 30 referências. Eu não vou colocar 15 usando o título em negrito e 15 usando o título em itálico. Tem que ser, gente, uniforme, ou seja, todos da mesma forma, tá? Bem, o que é essencial, tá? Que tem que ter em qualquer tipo de documento. Tem que ter a autoria, ou seja, os autores, o ano de publicação. Vou só botar o pessoal no mudo, senão vai ficar fazendo barulhinho. Foi. O ano de publicação, gente. A autoria são os autores, né? O título. Informações em relação à edição. Como assim? O número da edição, o local que foi publicado, qual é a editora. Bem, às vezes, né? O livro ele tem mais de um volume, né? O artigo ele é publicado numa revista que tem vários volumes, então isso também seria algo essencial, tá? Além disso, existem outras informações como a natureza, né, do material. Bem, se for um livro, ele vai ter um ISBN. Ah, não, isso que eu consultei é um CD. Não, foi um DVD. Não, foi uma página de internet. Então, teria que ter o link ali, né, que vocês consultaram. Então, esses são elementos essenciais, né, para que a gente possa localizar, né, a obra que vocês consultaram. Bem, se tiver, né, deixa eu só admitir aqui o Matheus, pronto. Em relação à autoria, a gente pode colocar, né, pessoal, a gente sempre começa pelo sobrenome. Então, um exemplo, meu nome é Michele Paiva dos Santos. O Santos é o primeiro que eu vou colocar, tá? Bem,
normalmente, a gente coloca o último nome e abrevia o restante. Então, nesse caso aqui, ó, Saramago, vírgula, J. Então, o primeiro nome está, né, escrito por extenso e o outro está abreviado. Agora, vamos supor que seja alguém que utiliza, por exemplo, 2 sobrenomes. Então, ó, Lobo Antunes. Lobo Antunes, ele já é conhecido por esses 2 últimos sobrenomes. Então, normalmente, coloca-se os 2, né? Como se fosse a forma como ele é conhecido, tá? Mas, por regra geral, a gente coloca somente o último sobrenome, né? Por extenso, e pode abreviar o restante. Se tiver 2 autores, a gente vai colocar o sobrenome do primeiro, vírgula, né? O restante das letrinhas, né? Sem ser por extenso, né? Abreviado, e o segundo sobrenome. Até 3 autores, a gente faz assim, tá? Como essa citação é a mesma que vai estar lá no texto. A gente só faz, né? Por extenso, todos eles, pessoal, a partir de 3 a 5, a gente tem que colocar. Mesmo que a gente tenha colocado lá no texto, Herol. Lembra que a gente viu que na citação a gente pode botar o Herol? Então, pela ABNT, né, quando eu tenho vários autores, né, eu coloco sempre os sobrenomes deles todinhos, tá? Agora, se eu tiver muitos, ou seja, 6 ou mais, tá? Eu coloco os 6 primeiros e os outros eu já escrevo Herol, tá? Então, até 6, na referência bibliográfica, eu vou escrever por extenso o sobrenome, né? E as letrinhas, né, abreviadas ao lado. E colocar o Herol em seguida. Bem, se for, né, uma organização, uma instituição, né, a gente pode colocar já o nome, por exemplo, esse trabalho que eu li é do Ministério da Educação, não, ele é do Ministério da Saúde, tá? Então, isso seria uma instituição, uma organização que é a autoria desse trabalho, né? Então, quando a gente vai colocar lá, por exemplo, as normas, né? A gente coloca que elas são da Associação Brasileira, né, de Normas Técnicas, isso seria uma instituição, tá? Bem, pode ser que, para deixar mais claro, né, a gente coloque informações, né, referente à localização, àquela instituição. Exemplo, eu peguei um trabalho da Universidade de Coimbra, e aí eu posso especificar que era do Departamento de Química, da Faculdade de Ciências, tá? Então, isso seria como quando tem uma autoria coletiva, é uma instituição que preparou aquele documento. Deixa eu olhar no grupo se tem alguém com um problema ainda para entrar. Bem, se a gente tiver, pessoal, várias obras do mesmo autor, eu tinha até comentado isso com vocês na aula passada, em relação às citações, né? Vamos supor que Santos JQ. Vocês usaram um trabalho dele de fertilização e poluição, usaram outros associados a fundamentos de adubos, corretivos, né? Que um era de 95, o outro era de 96. Beleza, é só eu colocar lá o ano. Agora, se tiver, né, o mesmo ano, com o trabalho do mesmo autor, a gente tem que colocar uma letrinha ao lado, em ordem alfabética, começa pelo A. A, B, C. Então, nesse caso, Santos JQ, 1996, A. Santos JQ, 1996, B. Né? O que isso está dizendo para a gente? Olha, esse Santos, ele tinha um trabalho, né, de 1996 e um trabalho que era de Fundamentos da Utilização, e ele teve um outro livro também no mesmo ano publicado. Então, eu preciso saber, quando vocês citarem o texto, né, quando o 1996A, né, ele é referente a Santos, mas em relação ao Fundamentos de Utilização de Adultos. Agora,
1996b é outro livro. Então, lá na citação ao longo do texto, tem que ter o A e o B do lado do ano, e aqui nas referências também, tá? Michele, eu peguei aqui um texto, né, num site, por exemplo, da Fiocruz, né, e não tinha a pessoa que escreveu, não tem a indicação do autor. Tudo bem, você vai colocar o título da obra. Ele vai ser o primeiro item da sua referência, porque não tem ali uma indicação do autor, tá? Bem, a data. A gente vai sempre colocar o ano, né, em que foi publicado esse trabalho. Normalmente, quando a gente usa artigos, né, de jornais, de revista, a gente coloca uma data completa, porque geralmente vem a data completa nesses artigos, tá? O título. O título, né, a gente pode colocar ele em itálico ou em negrito. E aí, eu tinha comentado com vocês que é interessante a gente colocar sempre de maneira uniforme, ou seja, tudo em itálico ou tudo em negrito, tá? Bem, se o artigo tiver um subtítulo, tá? Ele pode ser escrito depois do título. Exemplo, Química, : práticas de laboratório, no livro. Tá? E aí o livro tinha como título Química, mas tinha uma especificidade, não é qualquer livro de química, é um livro de práticas de laboratório. Tá? Então, a gente pode escrever ao lado do título. Oi, Fernanda, você levantou a mão, você está com alguma dúvida? Então, nesse caso que você falou da data completa, aí tem que colocar Rio de Janeiro, o dia, o mês e o ano, né? Isso, alguns artigos, eles vão ter essas informações. Aí vocês podem colocar assim, que normalmente, né, vem lá a data do artigo aceito, data do publicado, né? Então, o dia que foi publicado, a gente pode postar ele, colocar ele em todinho, tá? Ok, obrigada. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar aqui no chat, né? Ou podem levantar a mãozinha, podem ligar o microfone, fiquem à vontade, tá? Professora. Bruna? Oi, professora. Eu queria perguntar. Claro. A gente teve um caso no nosso trabalho que a gente, né, viu no site, mas ele não tinha a data. Aí, nesse caso, a gente coloca, tipo, a data que a gente consultou. Então, não tinha nem o ano de publicação? Não, porque era tipo um e-book, né? No caso que a gente estava vendo para conseguir fazer a kombucha, né? Entendi. Então, ela tem todo o modo de preparo e tal. E aí, nesse tinha a data. Aí, na hora de referenciar, eu coloquei a data que a gente acessou. Mas Tá. eu não sei. Aí se não tiver a data, não vai ter como colocar, tá? Não tem problema não. E aí a data de acesso, toda vez que você usar e colocar o site, aí tem que botar a data de acesso. Tá? Imagina. Edição. Edição vai indicar o número da edição. Exemplo, teve um livro e o livro é a primeira edição. Mas aí, gente, passaram, sei lá, 10 anos. E aí fizeram uma revisão, né? Então, eu estou usando a segunda edição. E aí, nesse caso, eu vou disponibilizar, né? Lá no livro vai ter essa informação. Por exemplo, na capa, né? Ou até na ficha catalográfica, né? Então, eu preciso botar essa edição, tá? Bem, local de publicação. Local de publicação, a gente coloca, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, né? Caso não tenha o local, a gente vai colocar entre, aqui está como parênteses retos, né? Mas é entre colchetes, ó, S minúsculo, L minúsculo, que significa sem local, tá? Bem, a editora, a mesma coisa. O livro é da editora Ática. Não, é da editora Ética, enfim, da editora Atom. Então, eu preciso colocar a editora. Caso não tenha, eu tenho como abreviar, né? E colocar sem nome, que é S minúsculo, M, né? Entre colchetes. Deixa eu ver que tem uma mensagenzinha no chat.
Tudo bem, Jânio, sem problemas. Tá? Então, a gente consegue abreviar. Bem, o número de páginas, tá? A gente coloca, né? Normalmente, vamos supor, eu peguei um livro, né? E aí eu quero referenciar o capítulo que estava, enfim. O livro tinha 350 páginas, mas eu usei somente da 125 a 150, tá? E aí, o que a gente coloca? Normalmente, a gente coloca um pezinho minúsculo, tá? Se a gente for usar o plural, e aí, por exemplo, eu usei só uma página, então P.195. Agora, se eu usei mais páginas, né, eu coloco PP, né, e aí vou colocar lá 125 a 150, tá? Para dizer que eu estou usando aquele capítulo apenas do livro, tá? Agora, se eu estiver utilizando um artigo, né, normalmente lá no final a gente coloca somente as páginas, não precisa colocar esse P nem esse PP, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem perguntinha. Ah, não, achei que era uma perguntinha no chat. Oi, Pedro, pode levantar, pode falar. Vi que você levantou a mão. Professora, existe algum limite de referenciação ou citação para, sim, eu falo no quesito de... Às vezes a gente acaba precisando citar coisas a mais e eu fico me perguntando se isso não pode acarretar na descaracterização da nossa autoria. Tem algum limite ou vai pelo bom senso? Vai pelo bom senso. E a gente diz que quanto mais referências o aluno usou, melhor é o trabalho. Ah, sim, entendi. Obrigado. No caso, tem muita coisa que é compatível, professor, igual. Aí não tem necessidade de colocar tanta referência. Às vezes está pesquisando, a mesma coisa que tu achou com uma pessoa, tu achou com outra. Isso, aí você pode colocar só um nesse caso sendo igual, não tem problema não. Tá? Bem, aí como é que a gente vai referenciar, então? Como é que a gente vai escrever, né? Olha, eu consultei um artigo, não, eu consultei um livro, eu consultei uma enciclopédia, como é que eu faço para escrever isso, né? A gente chama de publicações não periódicas. Não é, gente, algo que vai sair, por exemplo, todo mês, toda semana, né? Artigos de revistas, eles são publicados, né, de tempos em tempos. Então, olha, agora teve um volume, né, de uma revista, sei lá, daqui a 2 meses tem outro volume. Publicações não periódicas é um livro. Eu posso publicar o livro agora, posso ter uma publicação de outro livro, outro volume daqui a um tempo, né? Não tem uma periodicidade. Como é que a gente coloca? Se for um livro, né, ou uma enciclopédia, ou um dicionário, aqui em vermelhinho, pessoal, tá a ordem, né, do que a gente vai colocar. Primeiro vai ser o autor ou o editor, né? Depois a data. Então, ali a data, ó, o ano 2007, 1980, porque a gente tinha falado que artigos, né, que às vezes vem a data completa. Ao lado, o título, lembrando que esse título ele tem que ser destacado do texto. Então, ele pode ser em itálico ou negrito. Depois, o local de publicação, exemplo, Porto, tá? E a editora. A editora que foi, né, publicado esse livro foi Porto Editora. E caso tenha, né, sendo livro, tem o ISBN, a gente coloca, né? Ah, mas enciclopédia, dicionário não tem. Tudo bem, fica sem nada, ó. Repara, parou aqui na editora, Macmillan. Então, ó, na enciclopédia ou dicionário, a pessoa colocou o editor, né? Porque provavelmente tem vários capítulos de autorias diferentes. Pessoal, vai acabar agora em 1 minuto e eu vou mandar um link agora. Deixa eu abrir logo aqui o WhatsApp, que meu WhatsApp está demorando a abrir. E aí eu vou passar um novo link para vocês. Enciclopédia ou dicionário, repara, tá igualzinho o livro, tá? Sobrenome, o ano, né? Depois o título da obra, certo? Aí vem as informações